Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Hoje eu vou falar sobre um povo que quase sempre é mostrado de forma exagerada: os russos. Para alguns, todo russo é frio, bravo, perigoso, bebe vodka e resolve tudo na força. Para outros, todo russo é um guerreiro disciplinado, leal, romântico e cavalheiro. As duas imagens têm um pedaço de realidade e uma tonelada de fantasia. A primeira verdade é simples: não existe o russo como se milhões de pessoas tivessem uma única personalidade. A Rússia atravessa 11 fusos horários e reúne regiões, povos, religiões e estilos de vida muito diferentes. Um jovem de Moscou, uma família da Sibéria, um morador do Cáucaso e alguém do extremo leste podem ter costumes e maneiras de pensar bastante diferentes. Então, quando eu disser que determinado comportamento é comum, entenda como uma tendência cultural, não como uma sentença sobre cada indivíduo. Estudos feitos dentro da própria Rússia mostram que diferenças culturais e comportamentais podem existir entre as populações de regiões distintas do país. A pergunta que muita gente faz é: os russos são bravos? Depende do que você chama de bravo. Em muitos lugares, especialmente no espaço público, o russo pode parecer sério, fechado e até desconfiado. Ele nem sempre sorri para desconhecidos apenas por educação. Em culturas como a brasileira, sorrir pode significar: está tudo bem, sou amigável. Na tradição comunicativa russa, o sorriso costuma ter um significado mais pessoal. Sorrir sem motivo aparente pode parecer artificial, forçado, irônico ou até uma tentativa de esconder alguma coisa. Por isso, não confunda cara séria com raiva. Um atendente que não fica sorrindo, um passageiro calado no metrô ou alguém que responde diretamente não está necessariamente querendo briga. Pode estar apenas se comportando de acordo com uma cultura em que emoção pública não é mercadoria e simpatia não precisa ser representado o tempo todo. Estudos sobre o sorriso na comunicação russa mostram que estrangeiros frequentemente interpretam a falta de sorriso como hostilidade, enquanto alguns russos procuram um motivo específico quando um desconhecido sorri para eles. Isso está mudando entre pessoas mais jovens, mas a diferença cultural ainda existe. E aqui começa a parte polêmica. Às vezes, a educação virou teatro. A pessoa sorri, chama você de amigo, deseja um dia maravilhoso e, 5 minutos depois, não faria absolutamente nada por você. Na cultura russa, a primeira camada pode ser mais dura, mas a amizade costuma ser tratada com maior peso. Pesquisas interculturais indicam que confiança e ajuda nos momentos difíceis aparecem como elementos especialmente importantes na ideia russa de amizade. A palavra amigo pode representar uma relação mais profunda e exigente, e não apenas alguém conhecido em uma rede social. Ou seja, para entrar no círculo de confiança, pode demorar. Mas, quando entra, a relação tende a ser mais séria. Não é aquela amizade de apertar seguir, mandar 2 emojis e desaparecer quando surge um problema. O amigo verdadeiro é alguém que aparece quando a vida fica feia. Isso explica uma contradição interessante. Um povo pode parecer frio na rua e extremamente caloroso dentro de casa. Na casa de amigos ou familiares aparecem conversas longas, chá, comida, histórias, lembranças e discussões que podem atravessar horas. A hospitalidade não é apenas servir alguma coisa, é abrir um espaço privado, onde a pessoa deixa a formalidade do lado de fora. O russo pode não abraçar o mundo inteiro, mas pode tratar com enorme generosidade quem considera parte da casa. Pesquisadores e estudantes estrangeiros descrevem justamente essa diferença entre a reserva no ambiente público e a proximidade conquistada nos espaços privados. Então eles são corajosos? A Rússia construiu uma imagem histórica de resistência, sacrifício e capacidade de suportar condições difíceis. Isso aparece na literatura, na memória familiar, na educação, no esporte e na maneira como força e resistência são admiradas. Mas coragem não é um gene russo. Existem russos corajosos e covardes, honrados e desonestos, pacíficos e violentos, exatamente como em qualquer sociedade. O erro começa quando resistência vira culto ao sofrimento. Suportar tudo em silêncio nem sempre é força. Às vezes é falta de escolha. E demonstrar emoção não torna ninguém fraco. A verdadeira coragem não é procurar conflito.
é manter a dignidade quando seria mais fácil agir como animal. Os russos também são conhecidos por uma comunicação mais direta. Em muitos ambientes, falar claramente pode ser visto como sinal de sinceridade. Para um brasileiro acostumado a suavizar tudo, isso pode soar grosseiro. O brasileiro diz: "Vamos ver", mas muitas vezes já decidiu que não. O russo pode simplesmente dizer: "Não". Dói mais rápido, mas economiza 3 reuniões, 7 áudios e uma mentira educada. Fontes acadêmicas russas descrevem essa valorização da comunicação direta, embora também ressaltem que o comportamento varia conforme idade, região, educação, posição social e personalidade. Agora vamos à pergunta: os homens russos são cavalheiros? Em círculos mais tradicionais, ainda existe valorização de gestos clássicos: abrir a porta, ajudar com peso, oferecer proteção, demonstrar respeito aos idosos e assumir certas responsabilidades durante o encontro. Também existem expectativas tradicionais sobre como homens e mulheres devem se comportar. Para algumas pessoas, isso é cavalheirismo. Para outras, é uma forma antiga e desigual de organizar os papéis sociais. A verdade é que cavalheirismo sem respeito é apenas encenação. Abrir a porta e depois tentar controlar a vida da mulher não é ser cavalheiro. Pagar o jantar e achar que comprou autoridade também não é. O bom lado da tradição é responsabilidade, cuidado e educação. O lado ruim aparece quando proteção vira posse e masculinidade vira licença para dominar. Entre os mais jovens e nas grandes cidades, esses costumes estão mudando. Portanto, imaginar todo homem russo como um personagem de filme, forte, silencioso, protetor e impecavelmente educado. É propaganda para turista. Há homens educados e grosseiros, responsáveis e irresponsáveis. Passaporte não produz caráter. A cultura russa mantém forte respeito pela experiência, pela idade e pela posição social, mas até essas características mudam conforme o ambiente e a geração. Pausa. Agora, alguns costumes e superstições russas que chamam muita atenção. Uma das mais conhecidas é não apertar a mão de alguém através da porta. A pessoa entra ou sai primeiro e só depois cumprimenta. O limiar da casa aparece no folclore eslavo como uma fronteira carregada de significado, ligada ao espírito protetor do lar e à separação entre o espaço de dentro e o espaço de fora. Outra superstição diz que assobiar dentro de casa faz o dinheiro desaparecer. Não é uma regra econômica ensinada pelo Banco Central, é uma tradição popular. Mas tente assobiar dentro da casa de uma avó russa muito supersticiosa e você pode descobrir uma crise financeira antes mesmo de perder o dinheiro. Antes de uma viagem, algumas famílias sentam por alguns segundos em silêncio. Esse costume pode ser interpretado como uma superstição para garantir uma boa viagem, mas também tem uma utilidade prática. Parar, respirar e lembrar se documentos, chaves e bagagens estão realmente prontos. Às vezes, a superstição é apenas a sabedoria antiga usando roupa de mistério. Também existe o costume de bater na madeira, muitas vezes 3 vezes, e fazer o som de cuspir simbolicamente sobre o ombro esquerdo depois de falar algo muito positivo. A intenção é não provocar o azar ou chamar a desgraça por excesso de confiança. Flores exigem atenção. Em situações felizes, tradicionalmente se oferece uma quantidade ímpar. Quantidades pares são associadas a funerais e homenagens aos mortos. Dar 4 flores em um encontro romântico pode transmitir uma mensagem completamente diferente daquela que o estrangeiro imaginou. Aniversário também tem seu cuidado. Comemorar ou entregar presente antes da data pode ser considerado mau agouro por pessoas supersticiosas. A tradição diz que é melhor atrasar do que antecipar. É uma excelente desculpa cultural para quem esqueceu o presente, mas não abuse dessa informação. Também existem famílias que evitam comprar presentes para um bebê antes do nascimento, por considerarem isso azar. Essas crenças não são seguidas por todos. Jovens urbanos podem rir delas, enquanto outras pessoas repetem os gestos automaticamente, mesmo dizendo que não acreditam. Isso acontece em quase todas as culturas. O ser humano diz que é racional, mas bate na madeira só para garantir. Pausa. E como um bandido é tratado na rua na Rússia? Aqui é necessário separar filme, vídeo de internet, realidade social e lei. Existe a fama de que,
Quando um criminoso é pego em flagrante, as pessoas não ficam apenas filmando, cercam, derrubam, seguram e, em alguns casos, agridem. Há episódios reais de reação popular e existe até uma expressão associada à justiça feita diretamente pelo povo. Samosud, algo próximo de justiça pelas próprias mãos. Pesquisadores também estudam o desenvolvimento de grupos e espetáculos de vigilantismo na Rússia contemporânea. Mas dizer que na Rússia todo bandido apanha na rua é falso. Em uma cidade gigantesca, algumas pessoas intervêm, outras chamam a polícia, outras se afastam por medo e outras filmam, como acontece em qualquer lugar. Além disso, suspeito não é sinônimo de culpado. Quando uma multidão decide julgar alguém em segundos, inocentes podem ser espancados e criminosos verdadeiros podem morrer antes de responder legalmente. A legislação russa reconhece a legítima defesa quando existe uma agressão perigosa à vida ou uma ameaça imediata dessa violência. A lei também permite usar a força necessária para deter alguém que cometeu um crime e entregá-lo às autoridades, quando não houver outro meio de realizar a detenção. Mas a própria legislação estabelece limites. Causar dano claramente excessivo e desnecessário pode gerar responsabilidade criminal. Esse ponto precisa ser dito sem romantismo. Defender uma vítima é uma coisa. Espancar uma pessoa já dominada é outra. Impedir um ataque é coragem. Chutar alguém caído, cercado e incapaz de reagir não é justiça. É vingança coletiva. Há quem diga, bandido só entende a força. Parece uma frase eficiente, mas esconde um problema. Quem decide quem é bandido? Um boato? Um grito? A aparência? A nacionalidade? A acusação de alguém? Quando a rua vira tribunal, não existe investigação, defesa, prova nem correção do erro. Isso não significa defender criminoso. Significa defender a sociedade contra dois perigos ao mesmo tempo: o crime e a barbárie. Uma comunidade forte deve proteger a vítima, conter o agressor, preservar provas e entregar o suspeito às autoridades. O objetivo é parar o perigo, não criar um segundo crime. A parte realmente polêmica é esta: muita gente não quer justiça. Quer assistir ao sofrimento de alguém que recebeu o rótulo de bandido. Quando isso acontece, a violência vira entretenimento, e uma sociedade que sente prazer em linchamento não está demonstrando força. Está revelando medo, raiva acumulada e falta de confiança nas instituições. Na Rússia, também surgiram organizações privadas que afirmam proteger a ordem e os valores tradicionais. Algumas participam de ações ao lado das autoridades. Outras foram ligadas por reportagens à intimidação, agressões, perseguição de imigrantes e ataques contra minorias. Quando um grupo privado começa a escolher quem merece ser caçado, a linha entre segurança e extremismo fica perigosamente fina. Portanto, o tratamento de criminosos na rua russa não pode ser resumido na frase "lá o povo resolve". A realidade é mais dura e mais complexa. Existe disposição para enfrentar o perigo em certos contextos. Existe valorização da força. Mas também existem limites legais, abusos, medo, omissão e injustiça. Pausa. No fim, como são os russos? Muitos são reservados com desconhecidos, diretos na fala e cuidadosos para confiar. Podem valorizar lealdade, resistência, respeito aos mais velhos, hospitalidade e ajuda concreta. Algumas famílias preservam superstições antigas. Outras vivem de maneira completamente moderna. Alguns homens mantêm gestos tradicionais de cavalheirismo. Outros rejeitam essas regras. Diante do crime, alguns intervêm. Outros chamam as autoridades e outros simplesmente tentam sobreviver à situação. O russo não é um urso de casaco andando na neve com uma garrafa de vodka. Também não é um herói perfeito que nunca sente medo. É um ser humano formado por uma história pesada, por relações profundas e por uma sociedade cheia de contradições. Talvez a maior diferença seja esta: em certas culturas, a cordialidade vem antes da confiança. Na cultura russa, muitas vezes a confiança vem antes da cordialidade verdadeira. E eu deixo uma pergunta: quem é mais sincero? A pessoa séria que demora para chamar você de amigo, mas aparece na dificuldade? Ou aquela que sorri para todos e desaparece no primeiro problema? Não existe povo perfeito.
Existe gente com virtudes, defeitos, tradições e escolhas. Conhecer uma cultura de verdade exige abandonar tanto o preconceito quanto a idolatria. Respeito não é medo. Coragem não é brutalidade. Cavalheirismo não é controle. E justiça não é linchamento. Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Até o próximo tema.